Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais um episódio do Zé Café. E como sempre, a gente tenta manter a qualidade nos entrevistados, nas pessoas que vêm bater um papo comigo. Eu nem gosto de falar entrevistados, para que a gente consiga sempre divulgar, agregar valores, novas informações para vocês. Hoje eu estou com uma pessoa aqui que, no meu ponto de vista, é fora da curva na atividade que ela exerce. É uma mulher fantástica, uma workaholic, uma mulher que trabalha bastante e é muito especializada. Se trata de uma engenheira e que tem muito conteúdo a agregar a gente. Então, eu vou apresentar a vocês quem é Valdívia Borges. Olá. Um prazer muito grande de estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Imagina. Me sinto muito honrada. Nossa, né? Obrigado. Honrado. E quem é, né? Quem é a Valdívia Borges? Depende, né? Depende do que a gente está falando. Se for essa pessoa que tem esse corpo, sem falar na área espiritual, né? A Valdívia Borges é uma mulher realizada, feliz, trabalho realmente bastante, mas eu tenho uma família maravilhosa. Dentro aí desses 58 anos, eu consegui fazer aí a diferença para a mulherada na engenharia, né? Então, a Valdívia Borges é uma pessoa acessível, uma pessoa que ajuda muitos profissionais, né? Está engajada aí em tudo que fala de engenharia. Eu participo das normas técnicas do CREA, da Mútua, tudo que eu posso estar engajada na engenharia, eu estou. Então, a Valdívia é essa pessoa aqui, simples, que entende um pouquinho de engenharia. É isso. Olha, eu vou dizer para vocês aqui, um pouquinho é modéstia dela. Porque eu estou com o currículo dela aqui, só tem 8 páginas. Então não é fácil, não. Eu vou começar a dizer que ela só tem 31 anos de experiência em várias áreas da engenharia. Sim. Que vão gestão de projetos, execução de obras de grande porte, obra civil, obra residencial, comercial e portuária. É muita coisa, é muita coisa. A gente teria que fazer quase 2 ou 3 programas para a gente poder entender tudo isso. Ela é engenheira, formada na Santa Cecília, e é pós-graduada em administração. Quer dizer, é uma colega minha no final, e administradora também. Sim. Eu tenho várias passagens em várias empresas de grande porte, sempre ocupando cargos de gerência ou de decisão. Até que um dia a Valdívia resolveu abrir o seu próprio escritório. Exato. Me fala um pouquinho como é que foi essa transição de colaboradora de empresas ou prestadora de serviço para empresas para abrir o seu negócio, você ser a sua CEO. Eu trabalhei realmente em empresas de grande porte, né? E na última empresa que eu fui CLT foi na Terracom. E aí até hoje eu sou muito amiga do meu chefe, né? Que é o João. E aí iria ter um contrato que estava encerrando, final de ano político e tudo mais. E ele falou para mim, Valdívia, eu acho que eu não consigo renovar seu contrato. Eu falei, não tem problema nenhum. Pode, vamos seguir e eu vou pensar o que eu vou fazer da vida. Nisso, eu fui contratada para gerenciar uma obra, só que a exigência era, você tem que montar a empresa para você gerenciar esse prédio, que era de alto padrão e tudo mais. E aí foi quando eu montei a empresa. Você virou PJ? Eu virei PJ, porque eles só iriam me contratar se eu fosse PJ. Entendi. E ali começou, nesse gerenciamento dessa obra de grande padrão, né, de um padrão elevado, e aí começou. Vários outros clientes grandes, inclusive aí tem um que, desde aquela época, desde o zero da minha empresa, continuo fazendo toda a parte de engenharia para esse grupo, né? Olha. Que é o Grupo Mendes Caldeira. O Mendes Caldeira. O Mendes Caldeira de São Paulo. Ah, tá. Não é o daqui. Não é o Mendes daqui. A empresa tem 13 anos e esse grupo são 16, que eu sempre prestei serviço. Entendi. Desde então.
E aí aconteceram muitas coisas, do gerenciamento, o final das obras, por causa de mudança de governo, comecei a ir para a parte de perícias, né? Aham. Aí as perícias eu faço em diversas áreas, né? Da parte não só civil, como fazenda, trabalhista, Então, ambiental. é isso que você entrou num ponto que eu estava curioso em te perguntar. Sim. Que quando eu olho para o seu currículo, nós já nos conhecemos, eu sei que você atua em várias áreas. E eu Sim. estava vendo aqui no seu logo da apresentação que você está lá como perita judicial. Um perito judicial formado em engenharia trabalha só como peritagem na engenharia? Não, olha, o perito ele tem que ser nomeado pelo juiz. Sim. E esse trabalho que eu faço como perita judicial é na minha pessoa física. Ah, tá. Eu preciso ter um ISS específico para auxiliares de justiça. Entendi. Então, para ser perito, eu tenho que ir nesse segmento. Tá. Só que eu trabalho com várias varas, só que a perícia judicial ela não é uma coisa garantida, não tenho tantos trabalhos por mês. Tem mês que eu tenho muitos e tem outros meses que não tenho muita demanda, vai Entendi. ter 2, 3 trabalhos, né? Então, para isso, é necessário que a gente tenha aí outros serviços com outras frentes e por isso que eu mantenho a minha empresa, né, pessoa jurídica, e a perita judicial como pessoa física. O teu coração profissional tende para algum lado? E perícia, engenharia? Eu acho que está tudo interligado. Na verdade, a maioria dos peritos judiciais, em algum momento, ele é assistente técnico também, né? Então, eu entendo que naquele momento que eu estou perito, porque o perito ele não ele está. Uhum. A cada nomeação, ele está perito judicial naquele processo específico, né? Então, naquele momento, o bom da bola é o perito do caso. E os assistentes técnicos vão ali, vão acompanhando o serviço. Entendi. E tem outros casos que eu sou contratada como assistente técnica. Agora, né? eu entendo, dentro das suas atividades, como perito, como engenheiro, essa coisa toda, você deve ter encontrado o que a gente chama, escuta, mas você vai traduzir melhor, sinistros. Sim. Coisas sérias. Sim. Em que você pode embargar uma obra? Então. Isso assim, já não é perito que elabora esse laudo? É o perito. Por exemplo, são vários, eu posso dar vários exemplos, mas vamos falar um só nesse momento. Vamos dizer que um vizinho perceba que houve uma movimentação na estrutura do prédio dele. Nossa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contratar um engenheiro que vai elaborar o laudo. Esse engenheiro, ele vai entrar com processo judicial, né? Para que nas vias judiciais o juiz vai fazer a nomeação de um perito e esse perito ele vai lá falar para o juiz: olha, ali realmente tem risco. Não é que nós podemos embargar, Sim. mas nós vamos informar para o juiz falando quais são os riscos e o que deve ser feito, se realmente ou não tirar as pessoas daquele imóvel ou não. Então, você falou agora de prédios ocupados. Sim. Onde tem moradores. Então, o vizinho de cima, o vizinho de baixo, ou a garagem, seja o que for, alguém levanta lá uma questão de risco. Sim. E esses prédios que estão aqui hoje, nós estamos falando de Santos, mas vale para o Brasil, estão subindo muitos prédios. O processo de construção de um prédio, eu imagino que envolva a aprovação do projeto, a construção em si, não sei o quê. Eles sofrem vistorias periódicas? O CREA, não sei quem cuida disso. Sim, ele tem que ter, sim, as fiscalizações, porque você vai fazer a aprovação de um projeto. A partir do momento que houve a aprovação do projeto, começa o desenvolvimento do serviço. Tá. O CREA, por exemplo, ele só vai lá, vai passar e verificar quem são os profissionais que estão trabalhando naquele prédio e se, de fato, foi emitida uma anotação de responsabilidade técnica. Isso numa condução normal da obra, né? A prefeitura ela vai estar fiscalizando aquele imóvel, verificando se eles estão construindo o que foi aprovado.
Então, tem sim vistorias de fiscalização para ver se o que foi pedido, né, naquele projeto está de acordo com o que está sendo desenvolvido. Então, seguindo essa mesma linha, aí eu estou entendendo, eu estou tentando aprender com você sobre essas questões de tipo assim, para construir aqui no litoral, o terreno é diferente. Completamente. Tá certo? Principalmente aqui no Beira-Mar, que a gente mora, essa coisa toda. E o projeto aprovado, que é aprovado para subir um prédio, como está subindo um prédio aqui até perto da gente, 35 andares, o projeto ele tem que ser aprovado antes de subir. Tem que ser aprovado antes, mas... Pois não. É assim. Aí é que entra a minha dúvida. É aí que entra também. Tem prefeituras que exigem o projeto arquitetônico e também os complementares, e tem outras prefeituras que não, que só vai exigir o projeto arquitetônico. Quando se está construindo, quem tem que construir é uma construtora, Sim. né, que vem, nem sempre a construtora é a incorporadora, às vezes você tem a figura da incorporação que contrata a construtora para desenvolver o serviço. Mas a responsabilidade é dessa construtora. E a construtora tem a obrigação de desenvolver aquela construção seguindo as normas técnicas da BNT. Então, apesar de você não precisar mostrar todos os projetos para uma prefeitura, por exemplo, é exigido que se faça a obra tendo todos os projetos. Então, aí que vai. É por aí que foi meu raciocínio do quê? Eu vejo um prédio lançado recentemente, foi vendido na planta, não existia nada, subiu já acho que 25 andares e teve o prédio embargado por uma questão de infiltração no lençol freático. Está ali perto da praia, essa coisa toda. É essa a minha questão. Caramba, em algum momento, está errado isso aqui não é esse tipo de fundação, não fundação que sustenta o prédio, não é assim que se faz aqui na praia, é diferente? Eu vou... Que sobe, todo mundo compra, e os compradores agora estão com atraso na entrega. A minha resposta vai ser uma resposta um pouco polêmica, mas eu vou falar. Mas eu adoro polêmica nesse caso. O nosso lençol freático ele é muito aflorado. E a maioria das construtoras estão acostumadas a construir num local que não tem esse tipo de lençol. Então, no meu entendimento, eu acredito que não deveria ser permitido fazer os subsolos, né? Por quê? Nesse último véspera de Páscoa, eu tive 12 prédios sinistrados. Nossa! E foi coisas assim de vir, inclusive, Defesa Civil, não só a municipal, como estadual, para ver o que iria fazer com o prédio. Então, tendo o nosso lençol freático aflorado, nós temos uma influência muito grande de maré. Mas os canais um dia foi um curso d'água, né? Então, aí embaixo, daí o que acontece? Quando começa a escavação, ele não tira só terra, ele vai tirar o solo, ar e a água que passava livremente para aquele lugar. Eu desculpa te interromper, mas tentando até explicar melhor para quem está assistindo a gente. Sim. A quantos metros, mais ou menos, começa a achar água? Não tem metros, é centímetros. Centímetros? Exato. Então, ele dependendo se eu estou com chuva mais intensa ou não, uma maré alta ou não, eu tenho imaginando 0,0, eu escavo 30 centímetros, já tenho água florada. Então, para você conter essa água, precisa ter muita engenharia. Dá para conter? Claro que dá para conter, tanto é que tem vários prédios que estão aí firmes e fortes. Mas, para isso, precisa ter uma boa drenagem. Todos os prédios deveriam ter uma laje sob pressão e uma cortina funcionando. Porque naquele espaço que foi escavado, nós tínhamos a água passando livremente. E aí foi interrompido o caminho dela. Então, assim, virou até atração turística em Santos, prédios antigos até, tortos. Sim. Né? Isso eu sei que talvez não seja tão a sua expertise, mas esses são prédios, isso é projeto mal formulado ou desconhecimento de engenharia da época sobre o tipo de fundação para fazer aquele prédio?
Existe, eu acho que você até deve convidar algum profissional para falar só desse Não, tema. eu entendo, é que é um assunto curioso. Virou atração turística. Claro, mas o que acontece? Antes, o prédio, a fundação do prédio, ele apoiava num solo até uma certa altura. Aí o que acontece? Depois dessa altura, porque ele não se investigava muito, né, a fundo. Hoje existe norma, inclusive, que você tem que seguir com os pontos de sondagem, qual é a profundidade. Hoje tem norma que exige isso. Naquela época, lá atrás, não exigia, né? Então, por que ficou torto? Porque realmente, onde foi apoiado, logo na sequência, a gente tem um solo ali muito ruim e que não consegue segurar a carga. E daí é por isso que eles vão entortando. Mas hoje, os novos prédios, as fundações são mais profundas, né? A gente tem fundação aí em torno de 60 metros. 60? E não vai, é um prédio para cima e outro para baixo, né? Isso quer dizer... E não vai mais acontecer esse tipo de problema que a gente já conseguiu identificar qual é a camada, como funcionam essas camadas do solo. Eu te perguntei sobre quando encontra água. Você falou já com 30 centímetros. Sim, muitas vezes. Se tiver 0,0 ali no nível do mar e tal. Hoje, você quase já respondeu isso, mas para alcançar a rocha aqui em Santos hoje, eu sempre estou falando na área litorânea, tem que 60 metros, mais ou menos? Mais ou menos, mas não precisa encontrar a rocha. Como é bom aprender. Nós temos que encontrar um solo que tenha uma resistência para que a gente consiga segurar essa carga que vai vir lá para o solo, ser transferida para o solo. Quer dizer, hoje, você comentou agora que quando eu vejo um prédio de 30 andares, tem 60 metros para baixo. Mais ou menos. Na média. Sim. É por isso que o metro quadrado em Santos está tão caro, né? Com certeza. E primeiro também tem uma outra questão que não tem mais terrenos para venda, né? É verdade. Então, essa questão do ser caro, ele é caro porque para fazer subsolo, eles querem aproveitar muito, né? Então, para fazer o subsolo, você tem que ter realmente uma boa engenharia para conter essas águas subterrâneas, que vem com a corda toda, né? E também porque não existe mais demanda de terrenos livres para construção. Então, agora existe a escassez aí no mercado. Eu acho que eu estou abusando da nossa amizade, que me veio uma pergunta agora. Fica à vontade. E eu vou fazer. Existem alguns prédios em Santos que foram tombados. Sim. Eu tenho um caso de um hotel que foi fechado, foi tombado, comprado por uma empresa aqui em Santos, e ele está abandonado. Abandonado. Esse tipo de prédio, ele pode sofrer uma perícia a ponto por risco de... Porque o que eu aprendi na vida é tudo que se alaga parado, estraga. Com certeza. Se deteriora. Pode ser a gente, pode ser o carro, pode ser o prédio, pode ser a casa. Mas a construção é muito mais rápida. Aí é que é a dúvida. É um prédio lá que eu vejo todos os dias, é caminho meu, está lá o hotel fechado e está nascendo árvore dentro, está saindo árvore pela janela e ninguém põe a mão naquilo. Não pode, né? Isso é trabalho da prefeitura? Intimar o novo proprietário a consertar aquilo? Ou nomear um perito para lá falar, ó, esse prédio vai ter que ser demolido? Existe isso? Existe. Na verdade, assim, eu não sei qual é o caso exatamente, mas vou falar de uma forma genérica. Era um hotel. Porque existe o tombamento por vários tipos de tombamento. Ou ele está, por exemplo, na Serra do Guararu, então tem o tombamento devido ao meio ambiente. A gente tem que proteger o quê? A Mata Atlântica. Existe o tombamento histórico. Esse está na hora da praia, é um dos hotéis mais antigos. Então a gente vai ter que respeitar, ele deve ser um ícone. É um ícone, né? Então, respeitando a história dele. Tá. Você fazer a demolição é a última opção. Ele deveria ter a manutenção. Isso. E o proprietário deveria ter feito essa manutenção e não deixar ele ficar nessa situação. Em algum momento da fase do tombamento, até esse tempo que o prédio está lá fechado, ele tem que respeitar o exterior do prédio. Tem regras. O prédio tombado tem que preservar o visual, manter aquele ponto como ícone e tal. Se ele é pintado a janelinha de azul, tem que permanecer azul da mesma forma. Agora, e aí vai. E aí, no processo que o governo, no caso são as prefeituras que fazem o tombamento, é federal? Não, é estadual. Estadual. Né? Sim.
Mas tem um setor na prefeitura que também cuida disso. Então, mas esse novo interlocução. proprietário que imaginou, talvez, aproveitar a área, que é muito nobre, para demolir o hotel e fazer uma torre, seja o que for, ele é obrigado a fazer a manutenção, ele é multado se não fazer isso? E tem algum segmento? Não, com certeza. É que eu tenho raiva desse ponto, porque é muito... A Marquise está perigoso. Sim. Passar da Marquise. Essa questão, todo envolvido, que quando envolve, né, o setor público, é uma coisa que nem sempre é tão rápida a resposta quanto o privado, né? Infelizmente. E essa questão, porque vai ser demolido para fazer um empreendimento, não vai. Ele pode ser o máximo que pode acontecer, de repente, deixar o empreendimento do jeito que ele é, usar aquela área e externamente você vai levantar uma torre, continuando com as características, por exemplo, do hotel, e a partir de uma certa cota você vai fazer um empreendimento acima. Mas tem que preservar. O tombamento é quase que um selo que vai naquela unidade, a quem ninguém pode mexer. E não pode falar que comprou por engano, né? Porque, assim, você na hora que você compra um imóvel, o teu profissional é uma coisa que eu sou contratada também eu trabalho com o pessoal do São Pedro, por exemplo, do sítio São Pedro. E aí a maioria dos meus clientes que vieram de lá acabam me contratando para ver outros imóveis. Por quê? Para que eu dê a garantia para ele o que ele está passível de acontecer. Por exemplo, até de TAC, né? Que está em condução de termo de ajuste de conduta. Ou seja, por alguma infração ambiental. Tem muita gente que na hora da venda compra sem tentar entender se aquele imóvel está apto mesmo ou não, né? E aí acaba comprando de leilão e tudo mais, e nem sempre essa informação vem. Então, quando você comprar um imóvel... Acaba comprando um problema. Compra um problema. E a parte ambiental, ele vem ali... Não adianta, porque eu comprei de uma outra pessoa e eu não sabia. Não, agora você é o dono do imóvel, então agora é você que vai entrar nessa... É você que é o dono desse abacaxi, entendeu? Então, dentro da tua atividade e com a tecnologia de hoje, considerando o teu 31 anos de carreira, sim, a tecnologia tem te ajudado bastante. Você tem usado drone nas suas vistorias? Sim, eu uso drone. Antes não tinha, né? Não tinha. Então, como a gente fazia uma vistoria para ver fachada? Pedia para o prédio vizinho, deixar entrar em alguns andares para ver da forma mais próxima possível. No olhômetro. Olhômetro com binóculo, sim. né? Utilizava máquina fotográfica, também máquinas de longo alcance. Mas hoje o drone, ele ajuda muito. Eu vejo ali detalhes... e eu faço acompanhamento de obra também com drone. Então, se quiserem fazer um somebody love na fachada, não vai conseguir, porque meu acompanhamento de obra é com o drone. E você usa o que você consegue com o drone para elaborar laudos técnicos? Sim. Uma coisa é você contratar o profissional, e isso é importante. Eu tenho um drone, posso fazer para você. Não, o drone tem que ter seguro, tem que ter autorização de voo. Tem que estar autorizado pela ANAC. Tem que ser cadastrado. Não pode pegar o Zezinho da esquina e colocar na tua fachada para fazer. Ele tem que ter realmente uma autorização, né? E, além da autorização, isso é muito... Talvez isso a gente vai acabar falando um pouco mais, né? Tem que avisar o prédio, né, que vai fazer esse voo. Porque lá no começo, quando a gente ainda não sabia direito como que era, as pessoas estão sem roupa dentro de casa. Pode pegar alguma coisa aí. Exato. Continua pegando. A gente, de vez em quando, ainda pega umas coisas erradas, né? Mas, pelo menos, a gente avisou que no tal dia, no tal horário, vai estar fazendo e pede para fechar a janela e a cortina, né? Mas ainda tem um ou outro que, de vez em quando, a gente pega uma situação bem vexatória. Olha, eu estou aqui conversando com a Valdívia e estou ficando, assim, bastante impressionado com os detalhes que existem nessa profissão, tanto de perito como engenheiro, essa coisa toda. Sim. Se vocês estão gostando desse podcast, dessa conversa, sigam a gente, se inscrevam no canal, porque isso é muito importante para a gente. Porque isso que eu faço aqui,
Cara, eu faço com prazer enorme. Eu converso com as pessoas para aprender e passar algum tipo de informação útil para vocês. Então, curtam lá, se inscrevam, divulguem o vídeo, porque isso me faz crescer? Faz. Mas a informação circula pela internet. Essas conversas que eu tenho aqui, muitas vezes, qualquer um gostaria de ter e não tem acesso. Então, de alguma maneira, eu sou porta-voz das pessoas que querem informações e, às vezes, não tem nem onde obter. Às vezes, num podcast, numa conversa aqui, acende uma luz que você fala, puxa vida, eu não sabia disso. E aí você começa a pensar na solução do problema que você pode estar vivendo e a quem recorrer. Então, esse é o conceito do podcast. Sigam a gente, se inscrevam no canal, que isso é muito bom para nós e para vocês, eu acredito. Tá bom? Mas vamos continuar aqui. Vamos que vamos. Essa questão do... Eu achei engraçado, essa questão do drone. Sim. Eu imagino que essas situações, digamos assim, estranhas ao laudo, causam constrangimento, né? Porque o voyeur não está incluso no laudo. Com certeza não, né? E aí também não cabe a acusação contra vocês, não, porque o prédio foi avisado antes. Tem um prévio aviso, combinado, olha, vai subir o drone, vai passar na sua janela, fecha o que a sua aparecer é o que você quis. Você está isenta de qualquer responsabilidade. Eu tenho uma colega sua, engenheira, em São Paulo, ela é pilota profissional de drone. O drone dela, acho que pesa 50 quilos, uma coisa assim. E ela trabalha numa empresa de engenharia para fazer estudo de terra para subir indústria. Sim. E ela fica impressionada como isso facilitou muito a vida dela. Com certeza. Porque assim, ela consegue coisas que ela demoraria meses para fazer toda a medição, calcular a área e tal. E hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Tem uma coisa do drone, nessa área o drone ele faz tudo isso. Nessa área minha de gerenciamento de obra e também os laudos técnicos, o drone por si só ele vai te trazer a imagem, mas as anomalias que estão sendo observadas nessa imagem precisa do profissional. Então, tem um monte de gente que fala assim, não, eu já coloquei o drone lá. Mas colocou o drone e ele vai interpretar ali uma trinca, uma coisa ou outra. Mas quem é profissional, ele vai olhar a trinca, uma coisa e a outra, e vai conseguir falar que pelos diferentes tipos de formatos daquela trinca, ele vai falar o que está acontecendo. Se tem uma movimentação estrutural, se ele tem uma oxidação de ferragem, se ele tem um descolamento de placa. Então, é o médico... mas é isso que você falou. Eu sou a médica da identificação. É aquele hábito que todo mundo tem, eu acho que eu tenho, acho que a maioria tem, de ir buscar o resultado dos exames médicos com o envelope fechadinho e entregar para o médico. Eu duvido que alguém tenha entregue fechado. Todo mundo quer ler o que está dentro lá. Eu leio meus exames, procuro as referências e fico preocupado. Chega no médico e fala, está tudo certo. É como pegar, no teu caso, uma chapa de raio-x, claro. Um não profissional, um não ortopedista, olhar ali e não entender nada. Na mão do especialista, aquela imagem que para mim não significou nada, o engenheiro, ou similar ao médico nesse caso, ele vai perceber, olha, aqui tem um problema aqui, assim, nesse osso tem isso, tem uma trinca, tem isso, okay? Tem uma, sei lá, o que pode encontrar. Então, é uma diferença muito grande entre você ter a imagem disponível e quem vai usar essa imagem para elaborar o laudo. Quer dizer, a imagem isso. Por si próprio não fala nada. Não fala nada, ela é só uma imagem. Ela é só uma imagem. Ela precisa ser interpretada. Exato. Esse é o teu trabalho. Eu acho muito legal isso. Exato. Agora, eu já vi vários vídeos seus. Você já correu risco nas suas peritagens? Risco de vida por conta do lugar ou por conta porque nós moramos perto de depósitos de combustível, linhas de trem com cargas pesadíssimas, não sei o quê. Sim. Em algum momento você se sentiu ameaçada, não fisicamente por pessoas, mas pelo risco da tua atividade? Por pessoas eu já fui, sim. Mesmo? Né? Você não é muito bem-vinda no lugar, né? Porque quando você é perita, um lado vai ficar feliz e o outro não. Exatamente. Então, realmente, existe esse risco por pessoas. Existe o risco, pelo risco geral de todos os profissionais que hoje estão
de uma certa forma, bem no mercado, né? Mas existe o risco de você estar num local com explosivos, né? Nossa! E isso é normal. Por exemplo, quando eu fazia as perícias trabalhistas dentro de Porto, né? Então, eu estou indo lá para verificar se existe ou não existe a questão de periculosidade pelas normas regulamentadoras. Então, eu estou no meio de um transporte, né, por exemplo, de cargas perigosas, explosivos, Olha, né? recentemente, cargas agora, químicas e tudo mais. recentemente, faz uma semana, com o pé de vento que teve, um container despencou em cima de um caminhão, o motorista estava lá dentro, e infelizmente ele morreu esmagado dentro da boleia. Então, assim, você também faz peritagem, e quando você fala em risco pessoal, de ameaça de pessoas, eu entendi agora que você... Não é fácil. Não é fácil, você tem que chegar lá, porque existe uma outra coisa que eu imagino, uma empresa ou uma pessoa jurídica contrata o teu trabalho de perito. Uhum. O outro pode questionar seu laudo e pedir um outro laudo. Sim. Ok? Então tem o laudo da Valdívia. Isso acontece sempre. E o laudo do João. Quem decide o laudo? É o juiz? Se for essa briga for na esfera judicial, quem decide é o juiz. É o juiz. Né? Quando você faz... Vou dar um exemplo agora. Existe uma construtora que fez errado toda a questão de concepção do subsolo. O subsolo de um prédio está sinistrado e está iniciando aí o processo judicial sobre vícios construtivos, né? Então, primeiro aconteceu o sinistro. Qual foi o sinistro? O subsolo entrou água até o teto. Carros ficaram boiando, perdeu o elevador, todo o resto. Aí contrata a Valdívia vai lá e vai entender o porquê que entrou água até o teto, né? E aí você vai olhar, você vê que tem um problema no projeto. O que você faz? Você faz um laudo, com esse laudo o condomínio vai notificar a construtora. Sim. A construtora ou vai arrumar ou vai falar, não, o prédio não fez garantia. A construtora adora de falar que não fez a manutenção, desculpa. Não, isso aí aconteceu por falta de manutenção. Só que está lá no laudo escrito o vício construtivo, o erro de projeto, o que aconteceu. E ele dá um somebody love lá falando, não, isso aí é problema de manutenção. Olha. Aí o que tem que fazer? O condomínio vai contratar, então, um advogado e esse advogado vai entrar um processo judicial de vícios construtivos. Desculpa te interromper, traduz melhor para o nosso público, vício construtivo. Sim, vício construtivo é aquele problema que era impossível ver no momento que recebeu o empreendimento. Ah, tá. Então, por exemplo, você na hora de receber aquele empreendimento, você viu que aquela parede não foi pintada. Então você fala assim, eu vou receber aqui o empreendimento, mas você tem que pintar essa parede. Agora, o que está atrás da parede... Exato. Agora, de repente, a parede caiu, descobriu que o que aconteceu era uma coisa que ele não fez, ela não estruturou da forma adequada, aí vira um vício construtivo. Entendi. E Obrigado. Vício construtivo não é 5 anos, tá? Vício construtivo não tem esse prazo de 5 anos que são das garantias. É o equivalente ao que acontece com os carros que fazem recall hoje. Exatamente a mesma coisa, não é? sim. 10 anos de produção pede para fazer recall, Exato. que descobre um vício ou um defeito na fabricação. Exatamente a mesma coisa. E são obrigados a... Quer dizer, porque eu já vi histórias até onde eu morei, em que o prédio estava dentro da garantia e deu um problema. Exato. E aí, só que na época o síndico não teve o cuidado de ler todas as preventivas, manutenções, sendo um equivalente a manutenções do carro. E a briga ficou grande. Eu saí de lá, não sei como é que acabou isso, onde a empresa, a construtora falou, olha, no contrato está aqui, você tem que fazer isso, isso e isso. Você não fez, você perdeu a garantia. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Por isso que é importante você ter um síndico, principalmente prédio novo, que entenda essas garantias, que faça as suas manutenções. Porque se não fizer a manutenção do jeito que está lá no manual, você vai perder a garantia. Nossa Senhora. Né? Nossa, que complicado que é isso, olha. Sim.
Então, só Não, por favor. tem uma outra coisa, daí, só para terminar. Eu gosto muito E aí a gente foi lá para o FIS, foi para o juiz, abriu o processo judicial. Quando entrou naquela vara determinada, o juiz vai nomear um perito. E as partes, quem são as partes? É o condomínio e a construtora. Vão também contratar os seus assistentes técnicos e o trâmite agora começa ali toda a questão técnica. É lógico que prazo, se foi falado ou de alguma forma demonstrado no processo algum trâmite errado, o jurídico está ali observando. Mas nesse momento de entendimento, quem é a culpa? Os técnicos que vão ali realmente tentar ao máximo puxar a sardinha para o seu lado. O perito, ele tem que ser imparcial. Os assistentes técnicos, eu aconselho, porque um dia eu estou perito e outro eu estou assistente, né? O que eu falo? A gente tem que defender o nosso cliente dentro das normas técnicas. Então, porque senão você perde toda a credibilidade. Você não pode defender um cliente que fez uma coisa, né, e usando a norma falando que ele fez certo. Não, a norma foi feita para você mostrar as coisas certas de fato. Aí você tenta achar um outro jeito para defender o seu cliente, mas não utilize a nossa... quem é a Bíblia da engenharia? A BNT. A BNT. Né? Então, não pode ficar fazendo interpretações errôneas da ABNT, que é tão claro, né? Olha, eu fico vendo essas questões e algumas pessoas que eu já conversei, tanto aqui como relacionamento, algumas pessoas têm que ter uma certa vocação, né? Porque você deve descascar cada abacaxi. Com certeza. Minha mãe fala que eu adoro um problema, né? É quase isso que eu ia falar. Sim. Porque parece que sabe que não vai resolver ali de cara. E assim, tem muitos profissionais, quando vê que o problema chega no nível de um incêndio, por exemplo, né? Eu cuido de prédios sinistrados, não é só uma questão de alagamento, sim, né? Sim. Eu cuido de prédios que realmente teve um incêndio, um alagamento, um problema de estrutura, um recalque diferencial, né? Então, eu gosto de puxar essa responsabilidade porque dentro dos sinistros, cada vez eu aprendo mais. Eu adoro estudar, então eu vou aprendendo. O sinistro veio para a minha vida para eu aprender mais engenharia. Só que tem gente que foge, tem profissionais que não querem isso. Então não sei o que está certo ou errado. Não, eu sei quem está certo. Né? Eu vou te dizer. Eu sei que eu estou feliz com o que eu estou fazendo. É exatamente isso. Por isso que eu falei em vocação. Porque você é engenheira formada, mas a gente nunca está pronto. A gente nunca já aprendeu tudo. Então, você sempre está fazendo cases de engenharia e você, entre o filé mignon ou a carne de segunda, sei lá, você não escolhe a carne. Não. Venha do jeito que vier, seja qual é o problema. E você também, agora usando uma expressão engraçada, você não larga o osso até o fim. Não largo. Eu falo que eu caso com esses síndicos. E você não gosta de perder. Não gosto de perder e não faço... Quando eu sou contratada, eu falo para o meu cliente, né? Explico quais são os riscos, o que está envolvido, como a gente tecnicamente deve fazer a instrução. Às vezes, eles aceitam o nosso aconselhamento e outras vezes não. Então, assim, eu já tive processo judicial que eu falei para o meu cliente, é muito difícil a gente ganhar. E a gente ganhou. E teve casos que eu tinha certeza que nós iríamos ganhar e perdeu. Entendi. Foram poucos que eu perdi, né? Que eu falo né? Sim. Foram poucos. Mas tem alguns que a gente já sabia que as chances eram pequenas. Mas tem uma questão de responsabilidade civil, né? Se o síndico não tomar uma postura, ele pode responder civil criminalmente. Então, mesmo que ele saiba que as chances são pequenas, ele precisa abrir um processo judicial, porque senão ele vai ter um problema, vai se resguardar, ele vai ser processado.
Então, É muito, muito, muito... eu fiquei muito curioso com a sua... Porque, assim, qual a carga horária de trabalho no dia? Média? Eu acordo às 4 da manhã todos os dias. 4 da manhã. E 4 da manhã é o Todo meu mundo horário. acorda às 4 da manhã. E eu acordo, faço um cafezinho e eu vou ler os pepinos pesados, que só depende de mim. Às 4 da manhã. É o horário que eu estou plena, perfeita, com a cabeça tranquila para entender, ler aqueles processos de 2.000 folhas, né? E aí vai. Então, esse horário é meu, não divido com ninguém. Apesar que eu tenho uma cliente que também acorda, aquela que é 16 anos que eu estou com ela sabe que eu estou acordada. Às vezes, ela manda mensagem... O WhatsApp às 4 da manhã não é uma coisa anormal? Não, com ela não é uma coisa normal, porque é o melhor horário dela e o meu também. Ah, que bom. Mas daí vai depender, porque a gente trabalha com prazos, né? Prazos judiciais. Então, quando tem um prazo... Você tem que ir trabalhar 14, 15, 16, 18 e virar à noite, porque tem um prazo. Você já virou à noite para... Muitas e muitas vezes. Verdade? Muitas e muitas vezes. Não é uma coisa isolada, virei. Não. Dentro do mês, Meio eu que é tenho... rotina. É rotina. 3, 4 noites dentro do mês foi de virada. Olha, é o que eu falo. Eu estou aqui com o exemplo de uma mulher, mas totalmente empoderada, que representa a categoria dela com uma classe, com uma qualidade. Eu não estou falando isso porque eu a conheço. Nós temos uma amizade antiga, mas eu sempre admirei e sempre brinquei com ela sobre esse volume de trabalho que ela põe nas costas. Sim. E ela vai. E quando ela perguntei essa história do horário, da carga horária dela, eu já sabia. Eu só não sabia que 4 horas da manhã, se eu precisar conversar com alguém, eu posso ligar para ela, que eu sei que ela vai dizer, agora não posso te atender, mas ela vai estar lá acordada. Vou estar firme, forte, radiante. Firme, forte e radiante. Você precisa me ver às 4 da manhã, como é que eu estou? Eu estou plena. Eu estou fraco, dormindo e provavelmente pensando que ainda é muito cedo. Eu já tive essa fase da minha vida, quando eu trabalhava em São Paulo. Eu fiquei 16 anos subindo e descendo Mas todo eu vejo dia. o sol nascer todos os dias. É bárbaro. Não, mas aí nós entramos num outro assunto. Deus. Que é um assunto, exatamente. É um assunto que você é tão técnica na sua atividade, você é obrigada a conviver com normas, com regras, com leis, com laudos, com tudo isso. Isso toma um tempo da sua vida absurdo. Sim. E você tem esse prazer em passar por tudo isso. Isso, como é que funciona? Como é que você separa um pouco o lado teu, espiritual, de paz de espírito, essa coisa toda, no meio desse turbilhão de abacaxi? Sim. Né? Você está dentro de um caminhão de abacaxi e aí você consegue achar um espaço para se encontrar? Eu vejo o sol nascer todos os dias. Isso é um privilégio. É um privilégio. Daí eu já sei o horário e tudo mais. E eu estou pronta para ver a maravilha de Deus, né? Eu estou pronta, estou ali rezando, agradecendo. Que bonito. E realmente, pequenininha. Eu sou tão pequenininha em relação ao que Deus é, do que Deus representa, né? Então, o Deus não está só na beleza, mas nesse momento do sol nascer e do pôr do sol, que quando eu trabalho em home office. Então, quando eu estou em home office, eu consigo ver. E ali, naquele momento, realmente eu estou em conexão com Deus e desligando o celular, né? A minha parte religiosa é uma parte realmente muito profunda. Eu sou filha de Maria, acredito nas Nossas Senhoras, na Mãe de Jesus, e eu sei que eu não sou nada sem Deus. Não sou. Eu sou uma metida. Eu era uma metida, porque hoje eu sei que eu aceito todos os propósitos de Deus na minha vida. Olha, é tão bonito alguém, porque a gente sabe que, eu vou interpretar um pouco aqui a questão da engenharia. Sim. Quem lida muito com números, essa coisa toda, acaba sendo muito racional. Muito. Né? É uma característica um pouco de quem lida com física, engenharia, química, essa coisa toda.
e acaba, em alguns casos, nem se preocupando como é que isso tudo aconteceu. E você consegue, de uma maneira muito profunda, estabelecer uma relação com o espiritual que te ajuda a encarar o racional. Com certeza. Então, mas isso é muito... Eu tenho amigos engenheiros que são ateus. Que Eu não sei como. Mas são. Eu sei. São. E não só engenheiros, não. Sim. Que acham que tudo é fruto de alguma coisa que eles não sabem o que é, mas simplesmente não acreditam. Então, assim, com certeza... Um dia ele vai ser tocado por Deus e vai entender. Eu tenho certeza que eu falando com uma técnica desse nível, que toca nesse assunto espiritual, com o mesmo peso do que ela fala da área técnica, não é que ela está... isso é um tempo que eu tenho no dia. Não, isso é com você 24 horas por dia. Com certeza. Né? Quer dizer, eu vou abusar da sua fé e usar um termo, uma expressão. Você faz todos os seus laudos, seu trabalho de engenharia, com Deus junto. Ele assina junto os teus laudos. Com certeza. Isso é muito bonito. Eu fiquei emocionada até porque... Mas a emoção é que é gostoso na conversa. Antes de eu começar, que porque bonito. assim, apesar da maioria das vezes eu estar como perita judicial, né, eu uso o meu conhecimento para instruir um juiz para tomar uma atitude, né, uma decisão judicial. Você quer que eu sentença. pegue um lenço para você? Desculpa. Não, tá tudo bem. Mas a primeira coisa que eu peço, antes de começar um trabalho, eu peço para Deus realmente me ajudar, me instruir, trazer a percepção que eu preciso para aquele trabalho técnico. Então, eu não ouso começar nada sem colocar Deus na frente. Não ouso. É isso. Olha, o bom de você conhecer pessoas, o bom de você conversar, o bom de você explorar o que essa pessoa sabe, Sim. é quando você descobre ao outro lado da pessoa. Eu podia passar horas conversando com a Valdívia e ficar só focado em engenharia. Do nada saiu essa conversa e nós descobrimos no meio desse mulher que lida com cálculos, números e seja o que for, um grau de fé, de espiritualidade que, olha, eu estou tão emocionado quanto ela, porque é incrível como as pessoas hoje às vezes se afastam, né? Deixam o lado espiritual secundário. Esquecem que o milagre está em acordar de manhã. Poder colocar os pés no chão já é um milagre. Com certeza. E imagina ela, que às 4 da manhã ela vê Deus criando o pôr do sol cada dia. São quadros, um diferente do outro todos os dias. Deus decora o céu cada dia de um jeito. É uma coisa incrível. Eu não vou transformar essa entrevista, essa conversa, num papo tão espiritual, mas eu quero valorizar muito esse lado, porque numa área tão técnica, você orar para elaborar um laudo, para fazer uma vistoria, é muito bonito. Eu tenho que realçar isso na presença dessa profissional que está agregando tanta coisa bonita e agora ficou radiante o assunto. Obrigada. Nunca, olha, frequentemente eu dou entrevistas e tudo mais, foi a primeira vez que eu tive essa pergunta e obrigada até pela pergunta, porque eu acho que isso é importante. Obrigada. A pergunta não seu nunca imaginaria, mas foi importante. Mas a pergunta foi de forma natural, porque de alguma maneira, como eu te disse, eu discordo, eu respeito, mas não preciso concordar, com pessoas que não acreditam em nada, né? Sim. Eu acho que isso é uma maneira muito, aspas, confortável, porque eu mesmo sou testemunha que a presença de Deus é fundamental na nossa vida. Agora, para a gente começar a finalizar, Valdívia, muita gente deve estar querendo estudar engenharia, né? Ou deseja empreender nessa área que é tão técnica. Que conselho você daria para quem quer entrar nessa seara? Bom, a engenharia... Que existem várias engenharias, né? Exato. A engenharia hoje não é a engenharia da minha época lá, quando eu me formei em 94, né? Ela é uma engenharia que é um pouco mais fácil. A minha formação, foi com concreto protendido, pontes, né? Hoje, os jovens não
nem tem essas matérias É mesmo? dentro da engenharia. É engenharia de 6 anos, é totalmente diferente a carga horária. Hoje é 6 anos? Hoje são 5 anos. 5, né? tiraram um ano. Então é diferente essa formação. Mesmo estando mais fácil para ser engenheiro, eu vejo aí pelos meus estagiários até, né, o grau ali de dificuldade deles frente ali às solicitações dos mestres, dos professores, né, eu vejo que é muito mais fácil do que a minha engenharia. Mas mesmo assim precisa ser uma pessoa que goste de estudar. E uma outra coisa da engenharia, que é o outro lado, uma coisa é você estar se formando, então você precisa gostar de estudar. E isso tem que fazer parte da... Não é fazer uma engenharia, uma faculdade de engenharia e parou, não. É curso, pós-graduação, eu mesmo, né? Sou engenheira civil, segurança do trabalho, ambiental e sanitária. E hoje eu faço também uma pós-graduação, né? Em perícia criminal. Espera um pouquinho. Para. Vamos. Você, com 31 anos já de experiência, acabou de enriquecer a tua formação. Sim. Você está fazendo uma pós-graduação? Estou em perícia criminal. Estou quase me formando. Tem que estudar. A engenharia, para você ser... Não adianta você fazer uma faculdade e achar que você pode tudo. Não pode. E o que eu vejo que é o maior erro, que a maioria dos profissionais que fez aquela faculdade foi tocar uma obra, ele fica limitado a ser um engenheiro de obra. Não que... Tudo bem, é ótimo ser um engenheiro de obra, mas a obra tem anos que tem anos que não tem obra. E faz o quê? Fica desempregado? A engenharia tem um leque de opções. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A engenharia tem as perícias, tem os laudos. A maioria dos engenheiros são grandes executivos em várias empresas, né? Mas para isso ele também precisa pegar o leque dele e estudar, tem que estudar. Foi o que eu falei, eu falei agora há pouco, né? A gente nunca está pronto. Não está. A gente morre sem estar pronto. Sempre tem que cuidar. Mal comparando, a gente é uma obra que nunca vai ter fim. Uhum. O fim, Deus sabe quando vai ser. Mas nós temos sempre que melhorar cada nível que a gente... Sabe como eu me imagino? Isso eu gosto. Eu não consigo... O pessoal fala, porque eu quero aposentar, Eu não consigo imaginar a Valdívia aposentada. Nem eu te conheço, nem eu. Eu vou ser aquela velhinha, entendeu? De 90 anos que vai dar palestra em faculdade. Tenho certeza. Eu tenho certeza, e é isso que eu quero. E você já dá palestras hoje em dia? Sim, sou palestrante. Você já está se preparando lá para frente. Sim. Olha... É assim que eu me imagino. Então, é para essa moçada nova... Isso. Né? Não tenham medo da engenharia. Venha... mas tem tanto engenheiro desempregado. Você não conhece a realidade desse engenheiro que está desempregado. Muitas vezes, esse engenheiro que está desempregado é aquele que fez uma faculdade e acha que está tudo bem. Não, né? Venha para a engenharia, faça engenharia. Eu sou muito feliz. Tudo que eu tenho na minha vida veio da engenharia, graças a Deus. Formei uma filha médica, né? É verdade. E é assim, a engenharia é minha vida. E eu gostaria que as pessoas que se sintam ali acolhidas, tendo chamado para a engenharia, não tenha medo. Vá fazer engenharia e comece a descobrir qual é o seu espaço dentro da engenharia. Muito né? interessante. Porque tem lugar, dá para ganhar dinheiro, sim, tem lugar, sim. E essa questão de ser mulher, né, eu enfrentei muitas barreiras. Há tempos atrás o preconceito devia ser gigante. Sim, a maioria dos locais onde eu frequentava, realmente eu era a única mulher. Quantas mulheres tinha na sua classe no primeiro ano? Tinham muitas, lá no final poucas. Né? E a maioria, assim, hoje, dentro da turma, poucas continuaram trabalhando da engenharia. Entendi. Poucas. Né? Que coisa. Mas nós temos boas referências aí. Mas você é fora da curva, pelo que eu vejo e pelo que eu converso com você, eu acho você admirável.
Obrigada, obrigada. Valdívia, você tem um tempo seu agora para falar o que você quiser sobre qualquer assunto dentro da sua área, ou que não seja da sua área, para você passar o seu recado final. Olha, o recado final é um puxão de orelha que eu quero dar. Pode ser? Lógico. Os síndicos, com essa questão, né, que ele é pressionado a cada vez mais os condomínios diminuir o valor, eles estão esquecendo de fazer as suas manutenções. E as manutenções, elas são obrigatórias, não é só uma manutenção porque está em período de garantia no empreendimento novo. As manutenções, elas têm que acontecer dentro seja ela qualquer tipo de edificação. E aí, porque uma questão de dinheiro, não faz. E quando vai fazer, aquele problema que era desse tamanhinho, acaba, na hora de fazer, fica desse tamanho. Então, não deixem de fazer as suas manutenções, mesmo que é um problema pequenininho, porque o problema pequenininho você resolve fácil com pouco dinheiro. Isso vale para qualquer idade de prédio. Para qualquer idade do prédio. E os mais antigos, provavelmente, as manutenções Sim. são mais complicadas. Eu, por muito tempo, eu fiz o Avise no Guarujá, que é auto de vistoria da edificação. E tem um prédio que tem 60 anos na frente do mar. Então, ele tem todas as condições de agressividade, né? Por ser em frente ao mar, ele tem 60 anos. Eu dei um certificado simbólico para a síndica de o melhor prédio com manutenção. Com 60 anos de idade, o prédio está lindo. Encarando perfeito, maresia, vento, tudo, chuva de cara. Né? E você vê prédios novos que têm 1 ano de vida do Habite, né? A idade dele conta a partir do Habite, que já está caindo aos pedaços. Bom, continuando a palavra com você, Valdívia, eu acabei cortando você. Você já deu seu puxão de orelha. Então, é isso. Façam as suas manutenções, venha para a engenharia. Engenharia é maravilhosa, é uma área maravilhosa. Eu amo, sou suspeita, né? Eu amo o que eu faço. E eu aconselho, realmente, se você sente que você tem esse dom de gosta das exatas, a engenharia é a melhor opção. É isso. Senhoras, senhores, senhoritas, então, esse que é o bom de você ter acesso a um podcast, fazer um podcast. Porque eu saio daqui melhor do que eu cheguei. De verdade. Eu faço isso com orgulho, com prazer, e eu me surpreendo todas as vezes com as pessoas que vêm aqui conversar comigo. Que isso não é uma entrevista, isso é uma conversa. Hoje nós tivemos momentos técnicos e momentos emocionais, espirituais. Eu não consegui emocionar a minha convidada. E eu me emocionei junto. Porque é tão bonito e, para mim, tão difícil imaginar uma pessoa com tantos problemas racionais ter aquele momento espiritual, aquele contato tão importante. Sim. A gente não está aqui à toa. Nós estamos de passagem. Então, que seja uma boa passagem. Deixe um legado. Acho que isso é muito importante. Faça a sua parte de maneira correta, íntegra, honesta. Entregue bons resultados. Porque você está vivo, tem um propósito. Então, senhores, hoje vocês tomaram uma aula de vida, de engenharia, de esforço, de desprendimento. Pessoa que vira 24 horas, 4 horas da manhã, senhores. Quantos acordam 4 horas da manhã animados, felizes? Sim. E vão trabalhar, e vão ler processo de 2.000 páginas. Se tiver alguém, escreve nos comentários. Bom, então vamos acabando aqui mais um podcast Cesar Café. Eu vou pedir mais uma vez. Gostaram do conteúdo? Eu gostei. Eu sou suspeito. Eu sempre gosto dos meus convidados. Eu sempre aprendo. Eu espero que vocês tenham absorvido algum tipo de informação, que as informações tenham sido úteis para vocês. Até a questão também espiritual, que foi um exemplo muito importante de como a nossa relação espiritual tem que ser valorizada. Ver o pôr do sol às 4 horas da manhã, exatamente não é um grande sacrifício, é um privilégio. É um privilégio. Você ser acordado com uma vista e ver o pôr do sol o nascer do sol todos os dias, e muitas vezes o pôr do sol também. Então, não é para poucos, não. Então, por favor, se inscrevam no meu canal, sigam a gente,
que a gente sempre vai buscar esse tipo de informação, como eu já falei em outras conversas que eu tive. O meu objetivo aqui, de verdade, aos 70 anos de idade, é entregar qualidade. Eu não vou abordar aqui assuntos polêmicos, eu não vou ficar discutindo outros assuntos que não agregam nada. Aqui nunca vai ser um programa de fofoca, nunca vai ser um programa político, nada disso. Aqui sempre vai ser um programa de qualidade, de informações. Por isso que na minha vinheta aparecem vários assuntos. A ideia aqui é fazer uma revista, onde cada assunto mereça atenção devida. E vocês possam aproveitar o conteúdo dessas conversas para a sua vida, ou para a vida do próximo, de algum colega seu que tu sabe, né? Então, divulgue, compartilhe, curtam lá o vídeo, sigam o meu canal. Isso é bom para todo mundo. Não é para mim, de verdade faço isso por prazer mesmo, e muito prazer. Então, muito obrigado a todos. Vamos encerrando aqui mais um podcast Zé Café, que, como todos, foi especial. Então, agradeço a todos, obrigado pela companhia, divulguem e compartilhem. Obrigado, está encerrando mais um podcast Zé Café. Obrigada.